Muito boa tarde, bem-vindos à revista da semana, edição do dia 10 de abril. O meu nome é Luís Matias e comigo está o José Faustino para analisar os temas desta semana. O Silvério Cunha juntar-se a nós, sim, na próxima semana. Boa tarde, José Faustino. A semana foi marcada por esta notícia do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão, acordado por 2 semanas, mas condicionado à reabertura do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, de acordo com as últimas informações, não está aberto. Foi anunciada uma suspensão de bombardeamentos. Há um plano de paz, 10 pontos proposto pelo Irão como base de negociação. O que aqui escutamos e ouvimos corresponde à verdade, José Faustino? Há algo escondido? Era esta a solução para já esperada? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, e hoje sozinho, Sr. Professor Silvério Cunha. Vamos lá ver, este cessar-fogo no Médio Oriente, no Estreito de Hormuz, tem muito se lhe diga. Em primeiro lugar, Trump fez várias ameaças, teve aquelas coisas que ele faz, que todos nós conhecemos, e disse que ia acabar com uma civilização. Eu tenho dúvidas se ele sabia o que é que estava a falar. A civilização era a civilização persa, e 100 milhões de anos para trás, e isso era uma coisa que parecia à primeira vista impossível. O que ele queria dizer talvez era, e ele explicou, era que ia arrebentar com as instalações petrolíferas, com as questões energéticas, e o Irão tem 2 ou 3 centrais nucleares de energia elétrica, e iria arrebentar com as pontes e por aí adiante. Mas nada disso era garantido, que esse ultimátum de Trump fosse ou não cumprido. O que é certo é que diz-se, nós não sabemos bem, porque isto aqui é sempre o diz que disse e o diz que foi e nunca se sabe bem. A China teria dito, ou teria posto um bocadinho de água na fervura para acalmar o Irão. Aparece como protagonista destas negociações o Paquistão. E o Paquistão afigura-se agora, de facto, como uma força mediadora. Vai, neste fim de semana, ou no sábado ou no domingo, ouvir as partes. Estão a chegar ao Paquistão as delegações do Irão e dos Estados Unidos para negociar isso tudo. Agora, o problema que se coloca aqui é o seguinte. As posições foram aceitas entre os Estados Unidos e o Irão, país do Irão, porque isto tem muita importância. Depois tu tens aqui outro ponto, que é a questão do Líbano, mas isso Sim, depois de lá Israel iremos. com o Líbano, porque esse é um desenvolvimento que surge depois, não é? E é diferente, porque o encadeamento disto, para nos entendermos, é este. Os Estados Unidos, em coligação com Israel, atacam o Irão. E o Irão pede a todos os seus proxies, o Hezbollah, e o Hamas e os Houthis. O Hamas praticamente está armado, isso é a prova que de facto está. O Hezbollah foi atacar, ou foi responder àquilo que o Irão lhe pediu, e mandou uns rockets para Israel, e Israel aproveitou a oportunidade para entrar por Líbano dentro e prepara-se para conquistar metade do Líbano, que é a zona que eles dizem em que terão alguma segurança. E isto explica-se por uma razão muito simples, porque eu ouço falar muita gente sobre isto, mas depois não explicam. O problema aqui territorial não é uma questão de fazer mal às populações, é uma questão de avançar no terreno para que os rockets do Hezbollah não tenham capacidade de atingir o norte de Israel. Portanto, esse é o problema. Bom, mas deixamos isso à parte, depois já falamos sobre isso. Em relação ao Irão, o Irão controla, entre aspas, como eu aqui disse, para dizer que encerra o Estreito de Hormuz ou controla o Estreito de Hormuz, basta dizer assim: bom, o Estreito de Hormuz está encerrado, independente de lá ter metido minas, independentemente de ter drones aquáticos, ter mísseis, ter aquilo que for, para quem lá passar, se é a autorização deles, está encerrado. Não é? Uma pessoa mete, que são coisas que custam milhões de euros, um petroleiro, um navio de carga que passa por Estreito de Hormuz,
está sujeito a ser bombardeado. Isso é uma coisa terrível. Bom, o Irão agora diz, e já tinha essa prática, bom, a gente deixa passar, se cada barco lá passar, daqueles petroleiros, barcos de carga, pagar 2 milhões de dólares para passar. Isto para pagar a despesa de guerra. Ora, acontece que os barcos lá passarem podem não ter nada a ver com o assunto. Um navio inglês lá passar, um navio do Panamá, um navio americano, esse tem, os outros não têm, quer dizer, há aqui, de facto, esta situação toda que importa esclarecer. Mas o que foi acordado foi o Trump suspendia a ameaça dele de acabar com a civilização, dizia ele, isso, e adiou a coisa por 2 semanas, mais 15 dias, na condição de se falar e de chegar a um entendimento, desde que abrissem o Estreito de Hormuz. Mas a verdade é que o Irão não abriu o Estreito de Hormuz, quer cobrar uma portagem da passagem do Estreito de Hormuz. E neste momento o que é que nós temos? Passavam diariamente no Estreito de Hormuz, à volta, que é os tais 20% dos combustíveis necessários a 20% da população mundial, aquilo que se gasta, isso representava à volta de 120, 150 barcos. Hoje está a passar à volta de 12, portanto é 10% do que passava, e mediante o pagamento da tal portagem. Ora, isso aí deixa de ser um problema dos Estados Unidos para ser também um problema mundial e de todos nós, aqueles que precisamos. Mas o Irão consegue arrastar todos os outros para o conflito, como parece querer fazer com esta questão do estreito, de controlar o estreito? Porque a ameaça de Trump realmente parar os bombardeamentos, mas o status quo para o resto do mundo continua aparentemente igual, não é? O Estreito de Hormuz está fechado, que é o ponto mais crítico. Pois, ele está, é o que estou a dizer, está fechado desde que paguem uma portagem para passar. Portanto, está meio aberto, passou a ter portagem. Ora, o Irão, portanto, o Omã de um lado e o Irão do outro, são quem faz fronteira, digamos, com o Estreito de Hormuz. Tanto direito tem o Irão como tem o Omã. Portanto, é igual. Ou seja, há ali um corredor, porque quando é assim tão perto, um estreito daqueles, não se põe o problema de serem águas territoriais, são águas internacionais. E no Estreito de Hormuz há ali, aqui também estamos a falar errado, não interessa muito, há ali 2 corredores, digamos assim, para os barcos passarem, que têm profundidade, têm isso tudo suficiente. Bom, se aquilo tiver minado, eles agora, o Irão diz que não, podem passar por aqui, porque eles sabem o sítio onde puseram as minas e isso tudo. Podem passar por aqui, mas têm que pagar uma passagem de 2 milhões de euros. Ora bem, como tu perguntaste, isso de facto envolve todos os outros países, porque isso vai encarecer e vai mexer nas bolsas mundiais a nível do valor do petróleo e do gás natural. E, portanto, todos os países têm a ver com isso. Porque como mexe no mercado internacional, 2 milhões por cada barco custa dinheiro. Portanto, vai aumentar o custo do combustível. E não se pode aceitar, é inaceitável, que haja uma portagem para passar um determinado estreito. Não é diferente de um canal. Um canal foi feito artificialmente. O Estreito de Hormuz é natural, é uma obra da natureza. José Faustino, para terminarmos este primeiro ponto, apenas esta questão, as negociações que agora irão começar ou estão a decorrer, partem de pressupostos dados pelo Irão, é uma desvantagem na negociação para os Estados Unidos? O que me parece é que ao certo... Ou isto não é bem assim? Não é bem assim. Ao certo não sabemos quais são os pontos dos Estados Unidos, nem sabemos quais são os pontos do Irão. Porque isto é tudo muito confuso. As negociações que havia até aqui é feita por interposta pessoa, portanto há um paquistanês que ouve, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, ouve a conversa de um, leva para o outro traz para o outro, e agora parece que se vão confrontar, este fim de semana vão-se confrontar. Agora, os pontos, pelo menos aqueles a que eu me apercebi, são inaceitáveis. Os Estados Unidos não podem aceitar que o Irão vai portajar quem passa no Estreito de Hormuz. Não pode aceitar
que eles têm a liberdade para enriquecer o urânio. Mas enriquecer para quê? Eles já têm 60% ou 70% de enriquecimento do urânio. Portanto, o único objetivo em enriquecer o urânio é para fazer bombas nucleares. Já têm 490 quilos de urânio enriquecido. Mas para as centrais de energia elétrica não necessitam desse tipo de enriquecimento. Esse problema é fundamental. E depois há aqui uma questão que é muito importante nisto tudo. As negociações, até os resultados desta guerra e tudo, isto não são coisas que se vêem de imediato. Isto são coisas que se vêem através do tempo. Portanto, o Irão perdeu ou não perdeu capacidade nuclear? Perdeu ou não perdeu capacidade de bombardear Israel? A única capacidade que ganhou foi no Estreito de Hormuz. E isso é inaceitável. É inaceitável também para o Estado dos americanos, do lado dos americanos, que vão dali retirar as tropas todas e deixar aquilo à mercê da vontade do Irão. Quando sabemos, é muito importante isto, dizer que o Irão tem nos seus objetivos fundamentais, fundacionais, o extermínio, o fim do Estado de Israel. E, portanto, nestes termos é muito complicado negociar isto. Quem está em negociações é precisamente Israel com o Líbano, mas os ataques contra o Hezbollah continuam. As negociações terão sido aceitas após pressão dos Estados Unidos sobre Israel. Pode haver aqui um entendimento entre estes dois países. Há também informação de que, da parte do governo libanês, há uma vontade clara de controlar e acabar de vez com o poder do Hezbollah no Líbano. Será que são interesses que se encontram agora entre Israel e o Líbano ou não, José Faustino? Dificilmente, porque, vamos lá ver, o governo do Líbano e o Líbano não consegue controlar a força militar do Hezbollah. E o Hezbollah tem uma componente legal, que é um partido reconhecido no Líbano, mas tem a força militar que domina sobretudo o sul do Líbano. E acontece que eles têm mais força militar do que o próprio exército do Líbano. Os israelitas, mal ou bem, portanto há várias opiniões, e eu aqui não vou entrar nisso. Há quem diga, bom, Israel tem a pretensão do grande Israel, quer ocupar terras e tudo isso. Pondo isso de lado, verdade ou mentira, o que é certo é que Israel necessita de tirar vantagem, de desbastar, de criar problemas no Hezbollah para se defender. Não é? Isso só o consegue fazer com meios próprios a caminho do Líbano. Agora, o problema é este. O Líbano, com o seu governo, com o seu exército, não consegue controlar o Hezbollah. Portanto, é preciso que Israel lá esteja, que ocupe o terreno para controlar essa gente e esses meios. Não me parece fácil um entendimento entre Israel e o Líbano para se resolver um problema desta natureza. Porque o Israel tem capacidade para resolver o problema com o Hezbollah, mas o Líbano não tem. E, portanto, é um problema impossível impossível de resolver. Impossível de resolver. Porque os interesses compreensíveis, mas o Líbano não consegue garantir nada a Israel. Israel, com as forças das armas, consegue garantir e ter alguma proteção, principalmente no norte. Isto é sempre um xadrez complexo, mas o resultado destas negociações pode influenciar as outras no Irão, ou não? Ou vice-versa? No Irão? As negociações entre Israel e o Líbano o resultado destas negociações podem influenciar o resultado das negociações entre o Irão e os Estados Unidos e vice-versa? Eu não sei responder a essa pergunta por uma razão muito simples. É uma incógnita muito grande a conclusão a que se chegará nestas negociações. Porque, em bom rigor, e se olharmos bem para o conflito que ali se gerou, não há grandes condições para chegar a um entendimento. Porque os Estados Unidos, ainda que não tivessem definido um objetivo, mas
eu já aqui disse noutros programas, que o objetivo final, e que daria um grande jeito, era a mudança de regime. Isso não foi conseguido e é muito difícil de conseguir. Para os Estados Unidos, esse objetivo não é conseguido. Dava-lhe jeito ter algum controle no negócio do petróleo e do gás, especialmente do petróleo, neste caso, por causa da China. Mas também não é assim, e não vai ser fácil, porque o regime não cai. Por outro lado, Israel interessa-lhe quanto mais desgaste causar ao Irão, melhor, porque está a enfraquecer um inimigo que tem naturalmente. De maneira que Israel nunca poderá, sendo um aliado preferencial e que vai ter contactos com certeza com a delegação americana, Israel nunca aceitará, por exemplo, a saída do Líbano. Isso nunca aceitará. Agora, será que o Irão aceita uma coisa dessas? Será que o Irão aceita um acordo, vamos dizer, semelhante ao que teve com Obama em relação à energia nuclear? Não se sabe. Portanto, tudo isto é uma grande incógnita. Agora, o grande problema que joga aqui, à parte do Irão e dos Estados Unidos e até de Israel, o problema grande que subsiste aqui nisto tudo é o acesso livre ao Estreito de Hormuz. Este é o grande problema. E que eu estou convencido que o Irão, porque os americanos e os israelitas querem nos desgastar. Desgaste por desgaste, e levantando desgastados, mas vão tendo capacidade de resposta. E como tal, vão aborrecendo, ou chateando, como se diz em boa linguagem. E até é possível ir cobrando algumas portagens aos barcos que vão passando. Portanto, eu não sei, mas não sei mesmo, e acho que ninguém sabe, o que é que poderá acontecer nestas negociações. Das negociações existentes no Médio Oriente, outra notícia relacionada com a frustração de Trump com a NATO, numa reunião que, de acordo com as últimas informações, terá sido tensa com o secretário-geral Mark Rutte, que aconteceu na passada quarta-feira, e Trump terá indicado que considerava aplicar represálias pela falta de apoio à guerra com o Irão, de acordo com uma publicação do jornal Político. Trump ameaçou por diversas vezes, nessa mesma reunião, abandonar a NATO. Esta é uma pretensão mesmo séria de Donald Trump, José Faustino, esta forma de estar que faz lembrar quase as reuniões de Trump, ou aquela reunião de Trump com Zelensky, na Casa Branca, é uma forma de estar e pode levar onde a América? Eu não sei. Eu defendo aqui a minha teoria, tenho defendido isso. Eu acho que Trump é o tal super velho, como eles chamam, e isso é um grau de demência. Portanto, ele não está bom da cabeça. Volto a repetir, se fosse uma pessoa qualquer que andasse aqui no meio de nós, não tinha problema nenhum, era um velhote excêntrico, até lhe achávamos graça. Acontece que ele é o presidente da maior potência mundial. E como tal, tudo aquilo que Trump diz não tem sentido nenhum, porque Trump até poderia ter razão de dizer assim, os meus aliados tradicionais da NATO portaram-se mal, não me ajudaram. É verdade que eu os tratei mal, tenho dito mal deles e tudo isso, mas que diabo agora, então metemos aqui desta coisa. Mas não, ele não tem conhecimento prévio a ninguém. Portanto, ele entendeu-se com o primeiro-ministro israelita, entenderam avançar com o ataque ao Irão, e depois não se sabe bem porquê, na sequência do encerramento, quando o Irão decretou que aquilo estava encerrado, ou seja, quem por aqui passa pode ter problemas, veio pedir ajuda à NATO. É verdade que não fica bem, por exemplo, eu acho que o governo português, que fez muito bem na forma como conduziu as coisas, em nome da nossa velha aliança, pois usa a base das lajes no sentido de facilitar o trânsito dos aviões, essas coisas todas e tudo isso. Claro, por exemplo, aqui o nosso amigo Sánchez, ao lado de Espanha, como tem que prestar contas a partidos que inclusivamente são financiados pelo Irão, e isso, a coligação deve-se a isso em Espanha, ele tem que... Mas depois, armado em sonso, há quem diga, não sei, que houve aviões americanos que passaram para as bases espanholas, como muitas outras. E no espaço aéreo espanhol, por exemplo, espanhol e tudo isso. Os drones, estes drones que estão a passar pelos Açores vão a direito. São controlados por Beja e depois de Beja passam para o controle de Sevilha, por exemplo. Exatamente. Portanto,
é uma sonsice que aqui está. Agora, não deixa de ter alguma verdade, ainda que sem fundamento lógico, porque Trump ia fazer determinada coisa, e lembremos-nos de uma guerra falada anteriormente, muito que se fala com o Iraque. O presidente americano falou com o presidente inglês, houve uma cimeira nos Açores, em que teve o primeiro-ministro português e tudo isso foi falado. Trump não é cavaca a ninguém. Avançou, fez o que lhe apeteceu. Aquilo correu mal com o Estreito de Hormuz, agora vamos todos aqui juntar-nos para isso tudo. Não, os aliados da NATO e os europeus responderam como tinham que responder. Temos um problema, uma ameaça a nível internacional e vamos-nos aqui organizar a nível diplomático, militar, económico e tudo mais para resolver o problema do Estreito de Hormuz. Isso está a ser feito. Portugal alinhou nisso, com a Inglaterra, com outros países europeus, não é? E da NATO. Portanto, Trump não tem muita razão nisso. A mim, parece-me, sinceramente, e quero aqui abrir já e registrar isso, que é para memória futura, eu acho que Trump, dentro daquela cabeça, tem ali alguma avaria mental, eu não sou especialista nisso, não sou psiquiatra, ele quer arranjar uma espécie de uma desculpa para se zangar com os seus aliados da NATO. Ou até, que é muito difícil nos próximos tempos, sair da NATO. Portanto, tudo lhe serve desculpa para se zangar. Aliás, agora foi lá o secretário-geral da NATO e a conversa correu um bocado azeda, mas correu. A seguir ele foi-se embora e ele escreveu lá na rede social dele mais umas tropelias e mais uns ataques aos aliados da NATO. Portanto, é o que é, não é? E a Europa e os outros países da NATO têm que fazer o que têm feito, ir-se preparando, ir-se armando e estarem preparados para tudo. Destas relações diplomáticas assim intensas, também surgiu a notícia desta semana da relação dos Estados Unidos com o Vaticano também ter sido tensa num encontro, o que parece ser bastante estranho, especialmente até sendo o Papa um natural dos Estados Unidos, mas que fez críticas à intervenção militar dos Estados Unidos no Irão. O Pentágono veio dizer que não ameaçou ou pressionou o Vaticano também disse o mesmo, mas várias notícias a dizerem que essa reunião foi verdadeiramente tensa, com os Estados Unidos a dizer que o Vaticano, que tinham poder para fazer o que quisessem no mundo e mais valia que o Vaticano estivesse do lado da América. Pois, lá está. O posicionamento é sempre o mesmo. O Vaticano, que é um Estado, como outro qualquer, embora seja o centro da Igreja Católica, tem uma diplomacia intocável, é uma grande diplomacia, porque tem esse problema, é um problema de uma religião e é o problema de um Estado. Portanto, o Vaticano tem sempre questões muito nobres a defender e a discutir. Agora, encalha com uma diplomacia, e eu não sei quem é que lá esteve, mas se for gente da confiança do Trump, com um refia, com gente refia. Portanto, é difícil. Quer dizer, um padre, em boa linguagem, em conversa com um vadio, a coisa não corre bem. E com o desvio, a devida distância dos exemplos que eu usei, é evidente que é difícil logo o Vaticano ou alguém da Igreja Católica falar com alguém que está em guerra, falar sobre questões de guerra, questões muito humanas, tudo isso. Já é difícil. E com esta administração é quase impossível, direi eu. Mas pronto, eles vão tentando, vão falando, mas é natural que isso aconteça, não é? E sinceramente, duas coisas podem acontecer. Se os Estados Unidos não descambarem para uma situação terrível e uma grande tragédia até para o mundo... Ia-te perguntar até se Trump também não estava à procura de uma desculpa para isso. É capaz, mas ele agora arranja desculpa, mas ele não sabe o que é que vai também na cabeça dele, nem ele sabe, porque aquilo está completamente desvairado. Mas o ponto é este, a gente não sabe se ele não quer ali fazer qualquer coisa antidemocrática nos Estados Unidos. E aí avança para tudo. Agora, tudo o que possa prejudicar todos os problemas, por exemplo, com o Vaticano,
sejamos claros, se houver um realinhamento dos Estados Unidos dentro daquilo que deve ser, é fácil retomar a diplomacia com o Vaticano. Se assim não for, se Trump der uma golpada nos Estados Unidos, isso aí é mau para todos os lados e também a diplomacia não é possível com o Vaticano nem com ninguém. Desta página internacional, que voltaremos mais à frente no programa, passamos para o nosso país. O Governo aprovou esta quinta-feira novas regras que ainda terão de passar pelo crivo dos deputados e também do Presidente da República, que alteram de forma significativa a fiscalização dos contratos públicos pelo Tribunal de Contas, eliminando o controle prévio para contratos no valor de até 10 milhões de euros. O Governo diz que esta medida tem como intuito reduzir a burocracia e transferir parte da responsabilidade para mecanismos internos das entidades públicas, como a Inspeção-Geral de Finanças. Há uma intenção do Governo de desburocratizar ou corremos o risco de, com estas medidas, se perder o controlo à utilização dos dinheiros, José Faustino? Tudo o que vier não pode ser pior do que o que está. Porque neste momento... É quase o slogan do Tiririca, não é? Pior do que o que está não fica, não é? Exatamente. Exatamente. Portanto, este código, há um código, é preciso que as pessoas percebam, isto há um código de contratação pública. Aquilo, se não for feito por diabo, anda muito perto. Aquilo é uma coisa terrível. E a prova está, quando há incêndios, quando há tragédias, quando há os programas especiais, o PRR, essas coisas todas, aquilo nunca se pode aplicar. Não se aplica. Aquilo é tão complicado, tão apertado. Aquilo não funciona. Eu não sei, quer dizer, isto não... Há um filme que é o Relatório Minoritário que preveniu os crimes antes deles acontecerem. É ficção científica. Aqui é o mesmo. Quer dizer, uma revisão, uma análise prévia do Tribunal de Contas é um relatório minoritário. É prevenir o crime antes dele existir. É ir ver... Portanto, toda a gente é criminosa até prova em contrário. Ora, é claro que olha lá, eu vou comprar um rebuçado. O que é que o senhor acha? E eu digo, não, pode comprar, mas pode dar €1. Cuidado, faz mal à diabetes. Atenção que não sei o quê, o senhor é pré-diabético. E o tipo, às tantas, não comprou o rebuçado. Mas quer dizer, isto é prevenir o crime antes dele existir. É o relatório minoritário. E portanto, dir-me-ão, mas o pessoal tem tendência. Eu não sei se tem tendência, se não tem. O que eu sei é que as pessoas são livres e são responsáveis e têm que responder perante aquilo que fazem de bem ou fazem de mal. E que ninguém é bandido até prova em contrário, que é aquilo que a República Portuguesa e a democracia transformou as pessoas. São bandidos até prova em contrário. Isso não pode ser. E o mesmo se passa com a administração pública. Portanto, a administração pública é dirigida por pessoas que foram eleitas, parte dela, têm que assumir a responsabilidade de fazer as coisas e demonstrá-las politicamente. E não de estarem completamente presos. E eu dou um exemplo muito simples. Há um problema, uma catástrofe qualquer, em bom rigor, a Câmara deve abrir concurso para ver qual é a empresa que vai tratar do assunto. Isto está feito ao fim do mês, está tudo cheio de água até às orelhas, está tudo não se resolve nada, não é? Não pode ser. Tem que haver mecanismos rápidos. Depois há, por exemplo, fornecedores em conselhos, nas câmaras, por exemplo, que é o único, combustíveis e outras coisas do género, concursos e convites. Aquilo é uma obra do diabo, é uma coisa terrível. Agora, tudo o que seja para aligerar isto, sem perder a transparência, mas a transparência real e verdadeira das pessoas saberem o que se passa e toda a gente saber e ser do domínio público. E isso tem os órgãos democráticos eleitos democraticamente para aferir tudo isso. Portanto, tudo o que seja aligerar isso e tirar a carga burocrática e diabólica da contratação pública é bom. Se vai nesse sentido, é bom. Se não for nesse sentido, mal é. E os mecanismos internos do Estado ainda estarão oleados para poder trabalhar dessa forma mais rápida, confiante também, e olhando para as coisas com a competência que têm, sem estarem
resguardar-se de uma contratação que vai ser vista ainda por outra entidade para saber se está certo ou não? Isso eu não sei. Será que o Estado perdeu essa capacidade dos serviços do Estado? Andamos a aferir o que é que o Isaltino Moraes come lá na Câmara com os outros. Andamos a aferir que carro tem a administração da TAP. Andamos a aferir os carros que a Presidência da República tem. Quer dizer, qualquer indivíduo, por mais honesto que seja, tem medo de comprar €1 de termossos para dar aos macacos. Lá, qualquer coisa, para as crianças que lá foram, uma brincadeira. Sabe, posso pagar, não posso pagar, pode vir alguém, é um problema tremendo. Porque andamos na mais fina, coscovilhice que pode haver, que o ser humano gosta. Andamos a coisa. Portanto, eu não sei, e sinceramente não sei. Tenho muitas dúvidas. Primeiro, que os funcionários de carreira que estejam dentro do aparelho do Estado, que se sintam à vontade para decidir em liberdade, em consciência, etc. Tenha medo. 2. Que os indivíduos eleitos, por a mesma ordem de razões, e pior ainda, que mais medo tenham. Portanto, eu não sei se isto vai resolver um problema. Porque o clima de suspeição e de medo está instalado. Agora, tudo o que se possa fazer para alterar isto é bom. Também outra medida do Governo agora anunciada é o aumento do valor das multas por excesso de velocidade e também condução perigosa ou níveis de álcool superiores ao permitido por lei. Esta decisão, dada agora a conhecer, quando surge depois das operações da PSP e da GNR nesta Páscoa, terem registado mais de 2.000 acidentes e 20 vítimas mortais, ou seja, números muito superiores ao que se verificavam nos últimos meses, apesar do aumento do preço dos combustíveis. Zé Faustino, é importante o aumento das multas para reduzir as consequências ou evitar a sinistralidade e também o incumprimento do Código da Estrada? Esse serve para cumprir o Código da Estrada e para evitar a sinistralidade, eu não sei. Que serve para aumentar as receitas do Estado, isso eu sei. Isso não tenho dúvidas nenhumas. E mais, também não tenho grandes dúvidas que quando a Guarda e o Estado, a Guarda e as Forças da Ordem, montam aquelas operações do Natal e da Páscoa, o objetivo é apanhar dinheiro. Não? Isso eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Eu parece-me que o facto da condução em excesso de velocidade, a condução perigosa, isso aí é mais subjetivo, mas a velocidade e o álcool, enfim, tem que ser feito com a consciência das pessoas. Eu sou daqueles que defendi e defendo e continuo a defender e estou disposto a fazer, e mais uma vez lancei esse desafio, estou disponível, olha, com a GAR, com a Guarda, com quem quer que for, estou disposto a ir lá para um pista que eles têm, num carro absolutamente normal, vamos bebendo uns copos, vamos medindo a alcoolemia e vamos vendo qual é a capacidade de resposta. Porque a prática e a vida que tenho, nestes anos todos tenho de vida, diz-me que há pessoas que bebem uma cerveja, é como se tivessem bebido um copo de água. Há outras pessoas que com um copo de cerveja ficam um bocado complicados. Portanto, não é igual. Isto parece que é uma conversa ou à moralidade, ou comem todos, mas isso não pode ser assim. E as coisas têm que ser encaradas e analisadas com conta, peso e medida e com racionalidade. E se estas coisas forem vistas como devem ser feitas e bem divulgadas junto da opinião pública, as pessoas portam-se e adquirem comportamentos cívicos do interesse de toda a gente. Agora, coisas caricatas as pessoas não aceitam, não é? Agora nem falam nisso. A briga do telemóvel, porque com certeza tudo serve de distração, ir com um indivíduo ao lado, serve de distração, qualquer coisa que se vê lá fora serve de distração. Tudo isso é verdade. Mas eu lembro, e se não estou enganado, que aqui há uns anos atrás
Houve trabalhos muito bem feitos para a prevenção rodoviária portuguesa e que tiveram grandes resultados. Isso ficou demonstrado que o excesso de velocidade diminuiu bastante, até os acidentes, tudo isso, houve grandes resultados. Eu estou convencido que esta questão punitiva dos pontos nas cartas, das multas e tudo isso, não é o sistema não é esse. O sistema não é esse. Este é o sistema igual ao outro do Código da Contratação Pública. É isso que em Portugal ainda não percebemos. Eu não sei nas outras democracias se é assim, se não é. Mas nós também podemos fazer a diferença. Nós temos de ter a consciência que temos todos que acreditar uns nos outros e fazer o melhor que podemos. Não é? São tudo uma data de bandidos, uma data de bêbados, anda tudo em excesso de velocidade e a única forma que eles têm é com a cachaporra na cabeça. Não pode ser. Isso não é sistema nenhum, não nos leva a lado nenhum. O Estado prepara-se para aumentar as multas, então, por excesso de velocidade, também quando são perigosas, e níveis de álcool superiores ao permitidos por lei. A Páscoa teve números graves, especialmente vítimas mortais, 20 vítimas mortais, um valor bastante mais elevado do que o previsto. Isso aí também depende, porque eu já aqui falei isso várias vezes, aos anos que também andamos nisto, porque há uma coisa, quando se diz assim, na Páscoa, comparativamente, a Páscoa deste ano com a Páscoa do ano passado, houve mais acidentes, houve mais mortos. Mas não se pode comparar só que são 10 dias. Depende do clima, depende das condições atmosféricas. Houve chuva, não houve chuva, houve ventos, houve gelo, não houve gelo, houve frio, calor. Tudo isso tem influência na condução. Não podemos comparar coisas que são incomparáveis. Portanto, aí atenção a isso. Entretanto, com a guerra no Médio Oriente, à semelhança do que acontece já em Espanha e na Grécia, Portugal está a beneficiar do desvio de turistas que optam por destinos mais seguros. Apesar dos números que revelam um aumento das reservas em 30%, há um otimismo reservado por parte dos empresários por recearem ainda cancelamentos. Convém lembrar que os aeroportos europeus arriscam-se a ficar sem combustível para aviões se a passagem do Estreito de Hormuz não for totalmente retomada. E esse pode ser um dos riscos, José Faustino. Os empresários do turismo devem estar moderadamente otimistas ou podemos ter realmente aqui um novo boom do turismo, tal como, recordo, aconteceu na época da Primavera Árabe? Bom, nós temos tendência de saltar de 8 para 80. Nunca ficamos ali no 40 e tal, não. É de 8 para 80. Bom, é um problema sério. Vamos ver. Mesmo que as conversações corram bem, como já falámos anteriormente, entre o Irão e os Estados Unidos, mesmo que tudo corra pelo melhor, o mal está feito. Portanto, nós vamos ter aqui pelo menos um ano de problemas com os combustíveis. E o jet fuel que é o gasto dos aviões, é um problema complicado. E, naturalmente, que vai haver dificuldades. Aliás, os governos já estão, até na Europa, estão a recomendar que viajem menos de avião, que tenham mais atenção, etc, etc, etc. Bom, mas as pessoas não ouvem isso. E até descobriram uma coisa extraordinária que eu nunca tinha ouvido falar e até confesso que é o chocolate do Kuwait. Do Dubai, o chocolate do Dubai. O chocolate do Dubai. Desconhecias o chocolate do Dubai. Desconhecia. Sim, um fenómeno de marketing notável. Para mim, o chocolate é feito lá do coisa do cacau. E eu gosto de chocolate, especialmente 100% de chocolate, que é azedo, é amargo. Eu não gosto de chocolate. Eu gosto de chocolate. Gosto de chocolate e gosto de café. Mas depois metem açúcar para estragar aquilo tudo. No chocolate metem leite e coisa que é para aquilo ficar adocicado. Como é que é? O chocolate do Dubai. Basicamente é uma grande percentagem de pistacho. Então, é pistacho do Dubai, não é chocolate. Portanto, arranjou-se ali um enredo para as pessoas caírem nesta situação toda e cria-se este tipo de atração e de produtos, o que eu não tenho nada contra. Isso faz parte do mercado e do marketing e dessas coisas todas. Eu aí não tenho problema nenhum, absolutamente nenhum com essas coisas. Agora, o que acontece, ou o que aconteceu, melhor dizendo, é que as pessoas iam lá para os Emirates e para aquela zona toda, para as Arábias,
Aquilo não é agradável, é muito quente, diga-se de passagem. Mas pronto, aquilo tem muito ar-condicionado, muita coisa e tudo isso. E armou-se este sarilho todo e os mísseis começaram lá a cair, e bombardeamentos, e os drones, e 30 por uma linha. E arranjou-se ali um grande sarilho. É claro que as pessoas, umas gostam de calcular isso, não gostam de correr riscos, outros gostam. Eu estou convencido que os Emirates vão receber turistas radicais. Onde é que está o míssil? Onde é que está o drone americano? E tal. Se calhar até vão lançar um drone, o americano não, o iraniano, para rebentar ali ao lado, para fazer mais radical. Mas a maior parte das pessoas não estão para isso. Agora, é preciso não nos esquecermos de uma coisa e não empandeirarmos em arco. Porque eu estou convencido disso e tudo nos indica que vai acontecer. O Irão e os fundamentalistas islâmicos vão lançar na tal guerra híbrida, e a guerra não acabou, é uma guerra completamente diferente. Basta dizer que é uma guerra sem tropas no terreno. Vai lançar, espero que me engane, espero que seja o mínimo possível, mas vai lançar ações terroristas na Europa e noutros sítios do mundo. E, portanto, ninguém está seguro em lado nenhum. E Portugal, que é um país seguro por ausência de segurança e de bandidos, aqui não acontece nada. Não devemos fazer muito eco disso, esfregar as mãos de contente, receber bem as pessoas e aproveitar enquanto a coisa dá. Mas, lá está, não se deve fazer, na minha opinião, não se deve fazer muito barulho com isto. Eu acho que Portugal tem toda a vantagem nos circuitos próprios do turismo, da comunicação turística e tudo isso, promover Portugal como um bom destino, provavelmente como um destino alternativo ao Médio Oriente, muito bem, tudo isso, mas sabendo lá no subconsciente, pode haver faltas de jet fuel, pode haver ações terroristas, pode haver várias coisas, esperemos que não, isso era o pior que nos podia acontecer, e vamos aproveitar. Agora, não sei. Eu confesso que tenho dúvidas, porque cada coisa tem o seu limite e Portugal, temos ouvido aí falar que o turismo de massas e o turismo de elite. E Portugal tem alguma coisa já de um turismo mais refinado, mais de elite, mas a maior parte do turismo é o turismo de massas, é o turismo assim para gente pobre, como nós, o pessoal do pé descalço, como é que costumo dizer. E esta gente que vai para os Emirates, apesar de haver lá o pessoal do pé descalço, dança muitos, são já outro tipo de indivíduos. Que eu não sei, com toda a franqueza, não sei se eles vão trocar os Emirados Árabes Unidos por Portugal. Não sei. Nem por Espanha sequer, nem para a Grécia. Acredito mais que vão para Mónaco, para coisas dessas assim. Mas aqui, também tem um espaço limitado. O turismo pode estar a crescer, é a questão que se coloca, ou se vai crescer este ano, é uma questão que se coloca nesta sexta-feira. Vamos à guerra na Ucrânia. A Páscoa ortodoxa acontece agora no próximo fim de semana. E o presidente russo Vladimir Putin anunciou uma trégua na guerra com a Ucrânia durante a Páscoa ortodoxa, precisamente. Este cessar-fogo temporário tem início amanhã, sábado, às 4 da tarde, termina no final do dia seguinte, ou seja, do dia 12. Zelensky, entretanto, fez saber que, num mês, a Ucrânia eliminou o mesmo número de tropas russas que o número de incorporações, ou seja, de soldados recrutados para as missões na Ucrânia. Apesar disso, o contingente militar russo está a aumentar na Ucrânia e Zelensky diz que isso está a acontecer porque a Rússia está a ir buscar soldados às reservas estratégicas de pessoal, colocando em risco outras zonas da fronteira russa, a sul e a leste. Zé Faustino, guerra entre a Rússia e a Ucrânia parece ter dificuldade em ter novidades ou não? Pois, esta é uma novidade. O Zelensky já tinha falado em ver uma trégua para a Páscoa, o Putin não disse nada. E agora deve-lhe dar jeito esta trégua, não sei como é que a Ucrânia vai responder a isto. Nem sei dizer o que é que poderá acontecer, não sei, portanto, não conheço.
o posicionamento das tropas e a situação, não sei. É provável que Zelensky é um grande diplomata, já se provou que é um grande estadista, que acabe por um bocado até, se calhar até contra gosto, aproveitar estas tréguas para demonstrar perante o mundo que ele quer a paz e não quer a guerra. Ou seja, e cumprir este cessar-fogo russo? É possível. É possível, embora seja sempre uma coisa complicada. É estranho até que o Putin venha com esta conversa. Agora, o ponto aqui que tu levantaste, que é até mais importante do que esse, o contingente e os mortos na guerra. Ora, hoje parece que é mais ou menos aceito por toda a gente que as baixas do lado russo têm sido muito superiores à do lado ucraniano. Ora, isso tem uma importância muito grande. Se Zelensky e se a Ucrânia vem dizer que matou ou que as tropas russas tiveram baixas ao nível do recrutamento e incorporação, estão a fazer, portanto, isso é muito complicado. Apenas no mês. Agora, parece-me a mim que não é plausível que a Ucrânia ganhe a guerra em função do número de mortos. Também não funciona. Até porque a Rússia tem muito mais gente disponível, tem mais habitantes do que a própria Ucrânia. Pode ter influência, e isto é um fator de facto muito influente, de as baixas na Rússia podem ter de facto um efeito muito negativo nos novos recrutas nas próprias populações. Portanto, há ali mulheres, há mães, há filhos, há gente que estão a perder os seus, não é? Portanto, isto é muito complicado. Agora, não me parece, dentro do que é o regime russo, que isso poderá ter grande influência no curso da guerra. Tem, com certeza, tem alguma influência, tem alguns efeitos, mas não é determinante. E o grande problema, infelizmente, com trégua ou sem trégua, com recursos ou sem recursos, o grande problema, o grande drama, a grande tragédia disto é que a guerra na Ucrânia está para continuar. O que é uma coisa extraordinária e que dá para pensar. Porque, se nós fizermos uma analogia com este conflito, com outros, como por exemplo no Irão, este tipo de conflitos podem continuar com todos os efeitos negativos que isso tem perante o resto da população da Terra, não é? De todo o mundo. Porque ali, na Ucrânia, tem prejudicado aqueles países ali à volta, naquela zona, não é? Norte da Europa e então por ali. Mas é de facto muito estranho e dá para refletir sobre a resiliência que o povo ucraniano tem tido desde logo e também pela capacidade de resposta que têm tido os russos para suportar esta guerra que não se sabe até quando. É que não se lhe vê um fim. Ninguém consegue determinar, fazer uma data, uma previsão de quando é que a guerra na Ucrânia acaba. E isto pode acontecer noutros conflitos. Eu sei que, por exemplo, no Médio Oriente não é igual. Na Ucrânia, vamos dizer que é uma guerra, agora é uma guerra híbrida, uma guerra tal, mas que é uma guerra completa. A parte naval acabou. Não há navios. Havia ali no Mar Negro, os ucranianos abateram tudo o que lá havia russo e a Turquia não deixa entrar no estreito lá do estreito. E, portanto, este assunto está resolvido. De qualquer modo, houve a guerra naval e às vezes aparece lá uns resquícios, ele desce ali para aquela zona. Mas também a guerra no ar também é diferente da guerra no ar que se perspectivava, porque realmente não há voos sobre a Ucrânia. Não é? O grande problema é que é uma guerra terrível. A guerra na Ucrânia é uma guerra terrível, porque tem características da Primeira Guerra Mundial e tem características da Guerra do Médio Oriente, por exemplo, em que não há tropas no terreno, mas ali há, iguais à Primeira Guerra Mundial, com trincheiras, em que se luta por 20 metros. Discute-se ali ao metro.
e cada metro morre muita gente. Portanto, é uma guerra muito completa, tem todas as componentes de uma guerra. A parte terrestre, que é fundamental, que nem existe no Médio Oriente, a parte aérea através dos drones e tudo isso, isso dá muito para pensar, porque não é possível fazer uma previsão. Eu não arrisco isso, nem sei se alguém é capaz de fazer. O certo é que 4 anos ninguém esperava que este conflito durasse 4 anos e com esta intensidade. Exatamente. Não é? E não é possível determinar quando é que ela acaba. Para terminar, apenas um outro tema e local desta feita sobre cultura em Évora, José Faustino. A Câmara de Évora anunciou mais uma edição da Feira do Livro de Évora, mas apresenta como um ano zero para um festival literário. É uma evolução de um evento cultural que pode servir de exemplo para outros, de dimensão a partir da Capital Europeia da Cultura. José Faustino, achas que esse tipo de iniciativas e essas mudanças são exemplos de que é possível ter produção cultural na cidade com uma dimensão diferente da que estamos habituados, também com a atração de outros elementos não tão comuns, outros agentes culturais de fora, e dinamizar também aqui os de dentro? Bom, vamos ver. A Feira do Livro é uma feira. E o objetivo da Feira do Livro é apresentar diversos produtos literários, nomeadamente livros escritos em papel. Hoje há os livros digitais, mas também se pode lá vender isso. De qualquer modo, é uma venda de uma produção literária através de livros, sejam digitais ou em papel. Esse é o ponto. Ora, uma feira e uma venda tal ou condicionada por haver um mercado. O mercado do lado dos consumidores. Ora, Évora, o Concelho de Évora, não chega a 60 mil habitantes. Portanto, não pode haver aqui um grande potencial de consumo de livros. Eu tenho uma ideia, e como temos aqui alguns minutos, eu posso aqui dizer aquilo que me parece, e uma vez estamos a um ano antes de Évora, Capital Europeia da Cultura, dizer aquilo que me parece sobre isso. Pode ser uma oportunidade, e as oportunidades devem-se aproveitar sempre, elas existem sempre, mas do lado da produção literária. Eu acho que Évora tem condições extraordinárias, não pelo seu património cultural, que tem muito e muito rico, para o desenvolvimento das chamadas indústrias culturais, que é uma coisa que nem gostam de ouvir, muitos operadores culturais nem gostam de ouvir o termo. E eu acho que as indústrias culturais é um termo que se deve pôr na ordem do dia, deve estar na agenda, porque implica uma visão empresarial da produção de conteúdos culturais para a região e para fora da região. E a Feira do Livro, trazendo produtores de cultura, trazendo a indústria cultural para aqui, de outros sítios, e da nossa, que é pouca, infelizmente, nesse aspecto, seja o que for, pode servir sempre de catalisador para esse desenvolvimento necessário e para se perceber essa dinâmica necessária da indústria cultural. Porque nós temos condições extraordinárias para isso. Desde logo o clima, desde logo a predisposição, o ambiente cultural que se vive. Tudo isso é extraordinário. Nós temos uma produção cultural extraordinária, podemos ter mais. 50 ou 60 mil almas vão consumir essa produção? Não. Temos que consumir aqui alguma, mas temos, sobretudo, passo o termo, que exportar para fora, para Portugal ou para outros lados quaisquer. Portanto, eu acho que todas essas oportunidades são de aproveitar. E se há vontade de fazer, não sei se é essa a ideia, provavelmente será, de fazer da Feira do Livro um catalisador para a dinamização da fixação da produção cultural, da indústria cultural e da projeção da cultura daqui, a sua dinamização, e projetá-la daqui para fora, ótimo.
Eu acho que isso é excelente. E é assim que chegamos ao final desta revista da semana, em que terminamos por falar da Feira do Livro de Évora, que irá começar no dia 2 de maio e terá a presença da Diana FM também, mais uma vez, uma iniciativa que tem o apoio da Diana FM. O encontro está marcado consigo para a revista da semana de hoje, 8 dias, novamente, nos 94.1, sexta-feira às 18 horas, sábado às 14, quando quiser ver e ouvir em www.dianafm.com. Tenha um bom fim de semana e até de hoje, 8 dias. E pá,